Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal, Minas Gerais. Essa sequência de vídeos que nós iremos iniciar agora terá o mesmo formato dos vídeos padrões que eu faço, ou seja, é uma folha na qual eu vou inserir conceitos e ideias. Só que agora nós iremos trabalhar apenas com teorias, porque eu pretendo nestes vídeos falar sobre a matemática e também definir termos, nomenclaturas que nós, ao desenhar, estamos utilizando. No entanto, nós não emitimos, a nomenclatura. Um exemplo disso é quando eu faço 2 pontos ou faço aqui com a minha régua. Eu faço, vamos fazer uma reta do 0 até o 9. Então, essa é o tamanho da nossa reta. Bem, na verdade, essa reta ela é infinita para lá, para a direita, e também ela é infinita para a esquerda. Então, na verdade, eu tenho aqui um segmento de reta. Este é o nome correto, Eu tenho o ponto A e o ponto B, que é um segmento, porque a reta, na verdade, ela é infinita. Então, nós vamos iniciar essas aulas neste padrão, neste formato, e ainda antes de iniciar as aulas, eu quero falar com vocês para seguirem, ou visitarem o canal Toda Matemática. Ela é do professor Gustavo Viegas. Então, eu sugiro a vocês que queiram se aprofundar na matemática, nos conceitos, nas operações e ter um entendimento racional da matemática, visitar este canal. Então, vamos iniciar a primeira aula tentando, definir, conceituar o que é matemática. Alguns falam que matemática é a ciência que estuda os números. Mas quando nós estamos trabalhando com a matemática, nós vamos realmente estar lidando com os números 1, 2, 3, vamos até colocar o 0 aqui e continua. No entanto, nós também temos vou colocar o 0 aqui, menos 1, menos 2, menos 3 e continua. Então, nós estamos trabalhando com números positivos e negativos. Nós também vamos trabalhar com números fracionados, 1/4, por exemplo, 12 20avos. Então, existem diversas frações que também, fazem parte dos números. Vou colocar 9 sobre 10avos. Mas não é só isso, nós também utilizamos de letras maiúsculas para poder designar pontos. Então, quando eu vou fazer um segmento de reta, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, eu vou utilizar letras maiúsculas para poder nomear esses pontos. Eu vou utilizar letras minúsculas A, B, C, D. Para quê? Para nomear, por exemplo, o nome da reta. Eu tenho diversas retas.
Então, eu tenho a reta A, eu tenho a reta B, então eu tenho a reta C. Então, todas elas serão nomeadas com letras minúsculas. Então, e os pontos, eles são nomeados com letras maiúsculas. Então, vamos nomear aqui os pontos. Então, eu tenho a reta A, a reta B, a reta C. Os pontos em maiúsculo e as retas em minúsculo. Nós temos também algumas operações em que nós temos incógnitas, ou seja, nós temos números desconhecidos que geralmente vão ser representados pelo X, pelo Y, às vezes pelo Z. Então, isso também faz parte, né, de uma operação numérica. Nós temos, por exemplo, raiz quadrada, também é uma expressão. Nós temos parêntese, colchetes, chaves. Nós temos o símbolo do π, que vai ser um número muito grande. Nós temos também alguns sinais que vão servir de uma palavra, representar uma palavra. Então, por exemplo, isso aqui é somatório, quer dizer, somando todos os números. Nós temos alguns sinais que vão dizer, por exemplo, menor que, ou então menor ou igual ao número X, né? Nós temos maior que, ou maior ou igual a Y. Nós temos também, por exemplo, o R. O que seria o R? O R, ele vai representar o raio, né? O que é o raio? O raio é uma circunferência onde nós temos o centro. Então, qualquer reta que saia desse centro e venha até a periferia da circunferência vai se chamar raio. Então, aqui eu tenho um raio. Nós temos o quê? Nós temos letras gregas, né? Como, por exemplo, o alfa, nós temos o beta, nós temos o ômega, nós temos também expressões como pertence, não pertence, nós temos seno, cosseno, acho que cosseno é assim, cos. Nós temos tangente, nós temos uma série, mas várias, mas várias mesmo. Olha, isso tudo aqui faz parte das operações matemáticas, dos cálculos matemáticos. Então, nós não podemos ignorar essas outras grafias. Então, eu vou definir a matemática de acordo com o meu pouco conhecimento, mas eu diria que matemática é a ciência que estuda os números, os símbolos numéricos. Eu vou dar o nome, né, dessas grafias aqui como símbolos numéricos. Através de quê? Ela vai trabalhar, ela vai estudar esses números, esses símbolos, através de quê? Né? Através de operações que nós poderíamos dizer, né? Então, quando eu falo operações, eu quero dizer uma operação mais simples, né? E quando eu falo cálculo, eu quero dizer algo mais complexo. Então, esta é a definição que eu encontro para a matemática. E ela também, ela é uma ciência, é a ciência do raciocínio lógico. Raciocínio lógico.
Por que que eu estou frisando essa frase? Por que que eu estou conceituando dessa forma? É porque a matemática, ela vai nos permitir, através de um número de dados, chegar a conclusões, né, que vão ser consideradas válidas. Não importa se ela são dados concretos ou dados abstratos, né? São dados que nós temos em mente. Uma outra coisa que eu gostaria também de deixar claro na primeira aula é que a matemática é uma linguagem universal. Quando eu digo que ela é universal, eu quero dizer o seguinte, é que se eu estou aqui no Brasil, se eu estou na Itália, se eu estou na Espanha, Portugal, Japão, não importa em qual país do mundo que eu esteja, né, civilizado, é lógico, não estou falando das tribos aborígenes, dessas tribos primitivas, em qualquer local da civilização, nós vamos entender que 2 mais 2 mais 4 vai ser igual a 8, certo? Então essa expressão, ou mesmo que seja uma equação lá do segundo grau, que seja 2 vezes x elevado a 2 mais 1b, ficou ruim, mais c é igual a x. Então essa equação ela é conhecida e vai ser conhecida e identificada em todo o planeta aonde existe a civilização. Então eu acho que essa é uma primeira aula, não consigo me expressar de outra forma que não seja essa. É uma matéria, né, que eu não domino, que eu não tenho conhecimento e eu simplesmente faço desenhos, eu não sou uma matemática. Então, para vocês terem mais informações, eu torno a repetir, visitem, né, o canal Toda a Matemática do Gustavo Viegas. Muito grata e até a próxima aula.